Olimpíadas da Depressão. A verdade por trás do show esportivo. Vamos começar pelo básico. Todo mundo adora as Olimpíadas, né? É aquela festa do esporte que une nações. Mostra o espírito de superação e, claro, enche o ego dos países que conseguem mais medalhas. Mas será que é só isso? Será que as Olimpíadas são realmente essa celebração pura do esporte? Ou tem algo muito mais sombrio por trás de todo esse show? Vamos falar de uma verdade que poucos enxergam, mas que sempre esteve bem na nossa cara. As Olimpíadas não são sobre esporte. Elas são sobre poder, soberania e mostrar quem é superior a quem. Pensa comigo. Mais do que simples jogos, as Olimpíadas representam a soberania dos países. Mostram o quanto um povo pode ser superior ao outro. Só que tudo isso fica encoberto pela palavra mágica: esporte. Afinal, não tem problema se o meu país escraviza o seu, ou se a gente rouba toda a sua matéria-prima. No esporte somos parceiros. Parece uma piada, mas é assim que funciona. A festa do esporte apaga todas as merdas que acontecem entre os países fora das arenas. Não importa se há pouco tempo estávamos em guerra, ou se o seu país ainda está pagando o preço da colonização. No esporte fingimos que somos todos amigos. Mas vamos ser sinceros. As Olimpíadas são só mais uma disputa entre grandes governantes tentando mostrar quem manda mais. É um palco onde as nações tentam se exibir, mostrar que são superiores, mas no fundo é uma verdadeira palhaçada. Sabe por quê? Porque as condições de treinamento, as tecnologias e os recursos disponíveis para os atletas são completamente desiguais. A gente finge que é uma competição justa, mas na real é uma competição de quem tem mais dinheiro, mais estrutura e quem consegue manipular melhor o sistema. Pensa bem. Eu não acredito que as Olimpíadas mostrem quem é o melhor atleta. O que elas mostram para mim é quais civilizações são uma merda e quais conseguem superar essas adversidades. Existem países de primeiro mundo, com rios de dinheiro que exploram outros países e mesmo assim não conseguem ganhar medalhas. Ou, quando ganham, o número é ridiculamente pequeno, perdendo para atletas de países subdesenvolvidos que não têm nem metade das condições, patrocínios ou tecnologia a seu favor. Isso é o que realmente deveria chamar atenção. Vamos falar sobre corrupção. Porque isso aí é uma das partes mais sujas de todas as Olimpíadas. Sabemos que em muitas modalidades, a escolha dos atletas não é feita só com base em quem é o melhor. Claro, em algumas competições, o pessoal tem que ganhar uma ou outra prova, tem que somar pontos, mas em várias outras modalidades, quem escolhe são os próprios governos. E aí vira uma piada. A gente sabe que muitas vezes a escolha não é pelo dom, mas por indicação, por favor político ou até por favores sexuais. No final das contas, é só mais um show de corrupção e manipulação. E sabe o que é pior? É que a maioria das pessoas não vê isso. Elas estão tão focadas na festa do esporte que ignoram completamente as merdas que acontecem nos bastidores. A verdade é que as Olimpíadas são só mais um grande circo para distrair a população, para fazer todo mundo esquecer, por algumas semanas, dos problemas reais. É pão e circo, versão século XXI. E quem se ferra nisso tudo? A população e principalmente os atletas. Os atletas que, na maioria das vezes, são marionetes nas mãos dos seus governos e patrocinadores. Porque, vamos combinar, não tem nada de justo em competir nas Olimpíadas. Não tem como comparar um atleta de um país de primeiro mundo, onde as crianças começam a treinar cedo, têm acesso a academias top, suplementação, bolsas de estudo e até incentivo financeiro para a família, com um atleta de um país subdesenvolvido. Vamos falar desses atletas subdesenvolvidos. Esses caras têm que ralar em 2 empregos: estudar, cuidar dos pais, se livrar de balas perdidas na favela, desviar do irmão que usa crack e ainda arranjar tempo para treinar. E quando conseguem treinar, fazem isso em academias precárias,
sem treinador de qualidade, seguindo vídeos da internet que muitas vezes ensinam tudo errado. Esses caras têm que comprar seus próprios equipamentos, encontrar tempo entre suas responsabilidades para se dedicar ao esporte, e ainda assim às vezes conseguem chegar nas Olimpíadas e trazer uma medalha para casa. Isso sim é superação. Agora olha só a ironia. Enquanto isso, os países ricos, com toda a grana do mundo, com todos os recursos que você pode imaginar, muitas vezes saem das Olimpíadas com menos medalhas do que esses atletas que enfrentam condições absurdas. Isso deveria nos fazer pensar. Será que as Olimpíadas são realmente uma prova de quem é o melhor atleta? Ou será que é só uma demonstração de quem consegue manipular melhor o sistema? E tem mais. Como é que a gente pode levar a sério uma competição onde a corrupção corre solta? Onde a escolha dos atletas muitas vezes não é feita por mérito, mas por quem você conhece ou por quem você deve favores? E nem vamos começar a falar dos esquemas de doping e manipulação de resultados. No final das contas, as Olimpíadas são só mais um espetáculo para manter as massas distraídas. Um show onde o verdadeiro esporte, a competição justa e o mérito real são secundários. E o que sobra disso tudo? Um bando de gente enganada, aplaudindo um espetáculo que no fundo é uma verdadeira farsa. Agora vamos falar de algo ainda mais absurdo. A corrupção para escolher os países sede das Olimpíadas. Todo mundo sabe que tem muito dinheiro envolvido nessas escolhas, mas pouca gente fala sobre isso. Já vimos escândalos onde grandes quantias de dinheiro trocaram de mãos para garantir que uma cidade fosse escolhida como sede. E o que isso significa para os países? Um rombo gigantesco nos cofres públicos. Bilhões de dólares gastos em estádios e infraestrutura que muitas vezes, depois dos jogos, caem no esquecimento. É uma verdadeira piada. E a pior parte? A população desses países acaba pagando o pato. Enquanto os políticos e grandes empresários enchem os bolsos, a galera comum fica com a conta. O dinheiro que deveria ser usado para melhorar a saúde, educação, segurança, acaba sendo desviado para construir estádios que muitas vezes se tornam elefantes brancos. E aí, depois que as luzes das Olimpíadas se apagam, sobra para o povo lidar com os prejuízos. E o que a gente vê? A abertura e o encerramento das Olimpíadas são sempre espetáculos grandiosos, cheios de mensagens profundas e inspiradoras. Mas no fundo é tudo uma farsa. Na última Olimpíada, vimos um país sede enviar mensagens que foram vistas como grotescas por muita gente. Mas quer saber? Foda-se, né? Afinal, é esporte. E tem gente que ainda cai nessa, que acha que essas cerimônias são algo mais do que apenas um show. O objetivo não é celebrar o esporte, mas sim encobrir as merdas que estão acontecendo por trás dos bastidores. É só mais uma distração para manter todo mundo entretido e esquecer os problemas reais. No fim das contas, a gente acaba se apegando a algumas histórias de superação, alguns atletas que realmente nos inspiram. Mas até essas histórias são usadas para alimentar essa farsa maior. Enquanto a gente se emociona com esses exemplos, o que está realmente acontecendo é que o esporte está sendo usado como uma ferramenta política, um meio de manipulação das massas. E as aberrações que surgem? Como aquela palhaçada do breakdance nas Olimpíadas. Sério, isso virou uma competição olímpica? É o cúmulo da banalização do esporte. A gente vê essas porcarias virando meme. E no final, tudo o que era para ser uma celebração do talento e do esforço humano vira motivo de piada. E aí, no final das contas, o que a gente tem? Um grande show de hipocrisia, onde a palavra esporte é usada como desculpa para todo tipo de manipulação, corrupção e desigualdade. As Olimpíadas, que deveriam ser uma celebração do talento e do esforço humano, se transformaram em mais uma piada de mau gosto, onde os atletas são marionetes nas mãos dos seus governos e patrocinadores. E o mais revoltante é ver que essa palhaçada continua sendo vendida como algo grandioso, inspirador e até sagrado.
No final, toda essa competição não prova nada. Não mostra quem são os melhores atletas. No fim das contas, eu já nem acredito mais nessa merda. Com todas essas casas de apostas e bets envolvidas, quem garante que tudo isso não está sendo comprado? Sabe o que é mais justo? Gastar o meu tempo vendo um jogo de futebol na esquina da minha casa. Pelo menos ali, eu sei que o que está acontecendo é real, sem manipulações, sem corrupção e sem essa palhaçada toda. Então vamos ser sinceros. As Olimpíadas são só mais um grande teatro. Um show que tenta se disfarçar de esporte, mas que na verdade é só mais um meio de manipular as massas. A verdadeira vítima aqui é a população, que é enganada, e os atletas, que são usados como peões em um jogo que nunca foi sobre esporte. E você o que acha? Vai continuar comprando essa farsa ou vai começar a enxergar as Olimpíadas pelo que elas realmente são? Uma grande piada.